Gente, bom dia. Queria agradecer vocês que estão aqui. A Nath não está aqui, mas eu queria agradecê-la também, e o Gui, pelo convite de vir falar sobre o meu tema de pesquisa do mestrado. Como eu estava falando para o pessoal aqui, né? Estamos aí vivendo a dialética, morrendo de vontade de fugir, mas gostando muito de estar aqui. E muito obrigada para todo mundo que está aqui. Então, o tema da minha pesquisa é o compartilhamento e a autogestão de recursos humanos em situação de crise. Em situação de crise, porque o objeto de estudo vai ser esse grupo, né, esse projeto especificamente, desses princípios que eu vou falar hoje, para qualquer tipo de compartilhamento e autogestão de recursos humanos. Autogestão no sentido das próprias pessoas que fornecem o recurso humano, no caso, a pessoa trabalhando, ter a possibilidade de gerir a sua capacidade produtiva, e compartilhamento no sentido de que a gente normalmente trabalha em grupo, né? Então a nossa capacidade produtiva vai ser compartilhada entre várias pessoas e vários departamentos, várias frentes aqui no caso, né? Pode passar, Gui. Ixi, passou? Eu que não tô vendo ou não passou? Não passou? Não passou ainda. Agora passou. Se der para aumentar um pouquinho, eu agradeço. Eu vou pro fone, então. Ficou ótimo. Melhor? Aumentar a letra, Maria. Na letra. Isso, ficou bom. É verdade, Gui, dá para colocar no modo apresentação, porque aí sai essa barrinha do lado aqui. Então, eu estava no modo apresentação, mas aí não estava mudando para vocês. Vou tentar de novo, quer ver? Entendi. Vê Mas se muda. Mudou? Tá igual. Não, mas desse tamanho de letra tá dando para eu acompanhar. Obrigada, Gui. Tá. Bom, então, o que eu vou falar hoje aqui especificamente é sobre a teoria de bens de uso comum, ou Common Pool Resources, da Elinor Ostrom, que é da economia. Então, os bens de uso comum, eles são sistemas que geram quantidades limitadas de bens, de difícil legislação e exclusão de possíveis beneficiários e aproveitadores. Sistemas no sentido de que são recursos que são renováveis e dependem de alguns aspectos para eles se renovarem. Vou falando enquanto isso. Gera quantidades limitadas no sentido de que é finito, né? Se a gente não fizer um bom uso desses recursos, eles vão acabar. Por difícil legislação, justamente porque tem muitos usuários, né? Tem particularidades muito específicas e exclusão de possíveis beneficiários e aproveitadores. Então, a gente vai falar de um modo geral. Os bens de uso comum, eles são considerados recursos naturais, são considerados bens de uso comum. Então, a gente vê muitos estudos sobre, por exemplo, aquíferos, pesca em rio, floresta, pecuária, poucos me lembro. Nada, desculpa. A gente tem estudos muito interessantes sobre o uso da órbita terrestre por satélites, por exemplo, que também a órbita terrestre também é considerado um bem de uso comum. E claro, né, pelo tamanho desses recursos, eles são difíceis, é difícil da gente excluir beneficiários e aproveitadores. E aproveitadores no sentido de que, se uma pessoa faz pelo grupo, as pessoas tendem a
aproveitar, né? Não, a contingência não fica muito bem amarrada se uma pessoa faz pelo grupo. Outras teorias de bens de uso comum, elas vão dizer que necessariamente a gente precisa de um agente externo num nível hierárquico superior, né, vertical, para fazer o gerenciamento desses bens. Porém, a Elinor Ostrom, da economia, ela é economista e zoologista, se eu não me engano, e a gente consegue ver esses princípios, inclusive, em vários tipos de grupos, de vários tipos de organismos, inclusive organismos monocelulares. E ela vai dizer que a gente não precisa de organismos externos, né, de agentes externos para fazer essa legislação e esse compartilhamento, esse gerenciamento. Pode passar, Gui. E essa é a Elinor Ostrom. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2009 com essa teoria dela. E ela vai dizer que não há razões para acreditar que burocratas e políticos, independente do quão bem intencionados, são melhores para resolver os problemas do que as pessoas que estão em contato direto com a realidade e que têm motivos mais fortes para conseguirem uma solução acertada. Então, ela vai partir do pressuposto que as pessoas que estão no contato com o recurso que está sendo gerenciado são realmente as melhores pessoas para criarem e desenvolverem legislações e maneiras de gerir esse recurso. Especificamente para o meu trabalho, eu quero sair da área de recursos naturais e argumentar que a gente pode usar esses mesmos princípios, essa mesma teoria, para gerir recursos humanos, considerando que a capacidade produtiva das pessoas é finita, depende de um sistema também para que ela se renove. De um modo geral, nas empresas, por mais verticais que elas sejam, a gente tem uma certa liberdade para fazer uma autogestão da nossa capacidade produtiva e de um modo geral, a gente nas próprias equipes, departamentos, ou a gente enquanto profissional, a gente vai acabar tendo uma certa autonomia para se autogerir, uma certa autonomia, né? E aí aqui a ideia de colocar esses princípios em prática de justamente dar mais autonomia, horizontalizar mais as formas de gestão. Que é o nosso projeto, não é, minha gente? Nós somos bem horizontais, né? Pode passar, Gui. Então, a Ostrom, ela, a partir de observação em contextos naturais e em laboratório, ela extraiu 8 princípios norteadores que costumam ser utilizados por grupos que são bem-sucedidos no gerenciamento desses recursos. Eles são recursos bem fáceis, né, de fácil compreensão, e eles são formulados de uma forma bem simples, mas não necessariamente eles são adotados espontaneamente por esses grupos. Muito porque a gente não tem noção desses princípios, né, e o quão importante, o quão relevante eles podem ser para fazer essa gestão. A gente vai fazer normalmente, a gente vai aplicando esses princípios de forma com tentativa e erro, meio que sem querer, não é de propósito, vamos colocar aquele princípio em prática, mas a gente acaba colocando. Então, quanto mais informações provenientes do contato com o recurso, mais novas maneiras a gente consegue para administrar esse recurso. Né, como eu falei, normalmente são utilizados para gerenciar recursos naturais, e mais recentemente alguns autores vêm falando que possivelmente tem uma abrangência muito maior e podem ser relevantes em praticamente qualquer situação em que haja necessidade de cooperação e coordenação para alcançar objetivos compartilhados. Como eu já falei também, são princípios que a gente vê em animais, sendo utilizados em grupos de animais ou de células, e então é realmente bastante abrangente. Pode passar, Gui. Então, os 8 princípios. Vou passar por eles todos, depois a gente vai falando deles um por um.
Então, primeiro, fronteiras bem definidas, e aqui a gente fala de fronteiras tanto do recurso em si, quanto das pessoas que podem usar esse recurso, congruência entre regras de apropriação e de fornecimento. Opa! Entre regras de apropriação e de fornecimento e condições locais. Aqui a gente vai falar de uma proporcionalidade entre o que eu forneço e o que eu ganho. Arranjos de escolhas coletivas, a gente precisa ter estratégias para garantir que as decisões vão ser tomadas de forma coletiva. E aqui a gente parte do pressuposto que toda pessoa que faz uso do recurso tem direito de participar dessas escolhas, porém a gente sabe que isso não acontece de forma espontânea muitas vezes, a gente também tem que arranjar formas de fazer essas escolhas serem seguidas, né? Mesmo que a gente tenha uma certa autonomia em cima dessas escolhas, isso não garante o seguimento da regra. Então, a gente vai precisar de monitoramento e de sanções graduais para o caso dessas regras não serem seguidas. A gente fica... Não, tranquilo, Gui. Qualquer coisa, eu tô com a apresentação aqui também, qualquer coisa eu vou também alternando. Sanções graduais, né, dizem respeito tanto à repetição da contravenção, do comportamento inadequado, quanto em relação ao tamanho, ao quão ruim foi esse comportamento. E aí esses dois princípios juntos, eles são atrelados, não tem como a gente desatrelar um do outro, um vai depender do outro, e se a gente depende só de monitores externos, só de uma hierarquia vertical para fazer esse monitoramento, a gente vai ter poucas informações falhas e dependentes de questões que não são relativas à gestão direta, muitas vezes pode ser permeada por questões sociais, né, por questões de relacionamentos. E aí a Ostrom fala que quem tem que fazer o monitoramento são as próprias pessoas, os próprios usuários do recurso, ou pessoas subordinadas a elas, de forma que a gente consiga fazer uma troca, caso seja necessário, mais fácil do que uma troca de uma pessoa superior. E esses dois princípios juntos, eles vão criar um senso de cooperação voluntária. Porque se eu sinto que eu estou sendo passado para trás, que eu estou fazendo mais e não tem essa cooperação do grupo inteiro, eu vou tender a não cooperar. O sexto princípio fala de mecanismos de resolução de conflitos, porque é ingênuo a gente achar que num grupo gerenciando princípios tão amplos e com muita frequência tão importantes para a sobrevivência dos indivíduos que estão gerenciando ele, é muito ingênuo a gente achar que não vai ter conflito. Então, é importante a gente já ter de antemão mecanismos de resolução de conflitos definidos para o caso deles acontecerem. E aí a gente pode entrar em várias questões, né? Reuniões, conversas, leis, regras, né? O sétimo princípio é o reconhecimento do direito de se organizar, tanto pelas próprias pessoas, quanto por pessoas externas, né, por órgãos e agentes externos. A gente precisa do reconhecimento da autonomia dessas pessoas, senão os princípios não servem para nada, ou quase nada. E para grupos grandes, para grupos maiores, a gente precisa de uma coordenação apropriada entre grupos relevantes. Aqui no caso, Renata e Josi. Ou as gestoras das frentes, né? Então, a gente vai precisar de uma coordenação entre os grupos. Falando de recursos humanos especificamente, a gente pode falar, por exemplo, da fronteira 1, né? Do princípio 1, fronteiras bem definidas. Em relação às fronteiras, aqui a gente vai falar praticamente de processos e funções. Então, se a gente está falando de recursos humanos, a gente vai falar de qual é o papel, por exemplo, do projeto, qual é o escopo, até onde ele vai, quais são os objetivos.
que é uma coisa que a gente tem debatido muito nas últimas semanas, né? Se a gente não define bem as fronteiras, a gente não consegue saber qual é a nossa atuação. Isso também vai gerar, e aí, assim, eu sempre parto do pressuposto de que a gente esse trabalho ele vai falar mais sobre produtividade, porém eu sou da ideia de que não existe produtividade sem bem-estar. Então o bem-estar vai estar completamente atrelado a Travou, Maria. produtividade. O finalzinho da sua fala, você falou bem-estar e aí travou. E pelo menos... Tá. A produtividade e o bem-estar vão estar atrelados, né? Eu particularmente parto desse pressuposto que a gente não tem produtividade adequada sem ter bem-estar adequado, apesar disso não ser a coisa mais importante para as organizações. Sei que mas generalizando para outras, a gente precisa também assegurar um bem-estar. E essas fronteiras não... Posso falar uma coisa? Claro. Na segunda-feira, a gente vai fazer uma reunião, depois eu vou colocar que eu quero chamar o grupo todo, não só de atendimentos, que seria atendimentos. Maria, pelo amor de Deus, esteja na reunião. Porque eu acho que a gente precisa definir melhor nossas fronteiras. Sim. Exatamente isso que eu acho que a gente ainda está se pegando aí, né? Sim. Com certeza, é uma coisa que que vai sendo, né, natural, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, tá? E na feira acho que vai ser fundamental a gente fazer. Beleza. E acho que só finalizando, fazendo um gancho com o que a Maria falou, eu e a Josi, antes de a gente entrar nessa capacitação, a gente estava falando justamente sobre criar algumas estratégias para promover bem-estar, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai falar na reunião, por isso que eu concordo com a Josi, que seria bom todo mundo participar, né? Porque a gente precisa, porque não são só demandas do projeto, né? Nós estamos vivendo num momento do mundo muito complicado e que as coisas estão pipocando, então não tem como não pensar no bem-estar de modo geral, e eu acho que principalmente nesse momento, então... Desculpa, só mais uma coisinha. A ideia foi da Cris, tá? Que realmente não pode ser só no grupo de atendimentos, nós precisamos chamar todo mundo, tá? Perfeito. Isso. Maravilhosa. Obrigada, Cris. E é isso, né? A gente está vendo com muita clareza no projeto o quanto que a falta dessas fronteiras bem definidas causa uma angústia, né? Causa uma ansiedade. E aí, até para a gente saber como a gente se mexe dentro do projeto, né? Eu lembro, numa das últimas reuniões, a Josi falou sobre algumas angústias que algumas pessoas estavam em relação a estarem se sentindo sobrecarregados ou meio perdidos, ou enfim. E essas fronteiras são muito relevantes para a gente conseguir resolver ou mitigar essas questões. Né, pegando o gancho disso que a Josi falou, é natural que a gente esteja caminhando ainda nesse processo, né? A gente está aí com um pouco mais de 2 meses de projeto, um projeto muito grande, e a gente tem as pessoas que estão assessorando ali, né, na administração, que tem sim mais experiência nisso, porém, não depende só delas, né? A gente mesmo precisa saber qual é o nosso escopo para também definir tudo isso, e, enfim, é um projeto muito novo e a gente com muita frequência, a gente vê as empresas, as instituições, enfim, quando elas já estão estabelecidas. A gente não vê o processo que leva, que demanda para elas chegarem onde elas estão. E com muita frequência a gente fica muito angustiado, né, com o nosso processo, porque a gente não sabe. E a mesma coisa em terapia, né? A gente olha uma outra pessoa lá super estabelecida, com um repertório super maravilhoso, e a gente se julga porque não tem. A ideia é a mesma, né?
Então, né, fronteiras em relação ao recurso, né, no caso aqui o recurso humano. Quem faz o que eu faço, e aí em relação aos usuários, quem pode pedir o que para quem, como funciona o processo de pedidos, como funciona o processo de trabalho. Todas essas questões vão dizer respeito às fronteiras. Congruência entre regras de apropriação e de regras entre regras de apropriação e de fornecimento de regras de apropriação e de fornecimento em condições locais. A gente precisa entender que as condições locais mudam e que a gente precisa também ter regras baseadas nessa mudança de condição local. Então, se, por exemplo, semana que vem eu vou ter minha qualificação, necessariamente a minha capacidade produtiva vai diminuir. Então, eu preciso ser flexível em relação a isso. Quando a gente está falando de recursos naturais, a gente vai falar, por exemplo, de uma seca que vai afetar o rio, ou que vai afetar o fornecimento de água. Então, ou de uma pirapora, por exemplo, numa pesca. Então, para recursos humanos... No nosso caso, entraria, por exemplo, esse movimento que a UEL está fazendo agora de retorno. Então, retorna, quantas pessoas vão retornar, qual vai ser a disponibilidade de carga horária de todo mundo, né? Não só a Josi vai alterar, como de todo mundo, principalmente porque os colaboradores, a maior parte está vinculada à universidade, e aqueles que são externos também vão estar voltando de alguma forma. Então, eu acho que é justamente isso, né? Qual que é esse momento que a gente está vivendo? E a gente tendo que se flexibilizar de acordo com que isso vai acontecendo. E aí, já pensando nisso, acho que é interessante, quem puder, quem está aí, pegar um papel e caneta e já ir pensando, já que a gente está falando de autogestão, já ir pensando em quais são as estratégias que cada um pode fazer e pensar para colocar as suas próprias regras e as suas próprias fronteiras. Porque a gente está falando de autogestão. Então, não vai ser a Josi e a Renata que vão virar para a gente e vão falar, você tem que fazer X ou você tem que fazer Y. É a gente mesmo que vai determinar isso. Eu acho, Maria, que quem está fazendo um trabalho belíssimo, mas belíssimo nisso, né? Que eu percebi que essa semana elas fizeram reunião, é a Karina né? Elas chamaram, e não é assim, igual você está falando, elas não estão impondo, elas estão, pelo contrário, elas perguntam às gestoras como está sendo feito, elas pensam juntas, volta para... É um trabalho belíssimo, eu tô encantada, assim, né? Legal. Eu também, porque o resultado a gente está vendo muito nas frentes. Que legal. Obrigada, viu, Karina? A Jéssica não está presente, mas a Karina está aqui representando. Obrigada, gente. Espero que em breve a gente consiga divulgar isso para o projeto todo e realmente vai ficar mais claro, né, com relação a essas fronteiras. É exatamente isso que a gente tem feito com todas as frentes. Que legal. Obrigada, Karina. Obrigada, Jéssica. Espero falar isso depois. E eu acho que é importante a gente também pontuar aqui, a gente às vezes também, e eu acho que isso tem muito a ver com a capacitação da Josi, a gente não percebe os nossos próprios limites com muita frequência. E a gente, pensando nisso, é o momento da gente perceber qual é o nosso limite dentro do projeto. Então, aquilo que a Josi falou na reunião, tem muita gente se sentindo que não está dando conta, que é muita coisa para absorver, é muita informação para ver. Ok, qual é o meu limite? Eu, por exemplo, tem horas que eu coloco o meu limite assim, o grupo tá rolando, eu só vou abrir e fechar ele porque eu não dou conta de e se eu ficar me cobrando isso também vai me gerar bastante mal-estar. Então, eu preciso saber o meu próprio limite. A gente tem uma dificuldade, né, muitas vezes, porque às vezes a gente só percebe o nosso limite depois que a gente passa. Mas, né, eu acho que a ideia também dessa capacitação é ter uma conversa e gerar acidez para a gente perceber e gerenciar o que a gente está disposto a dar para o projeto, o que a gente pode dar para o projeto, sem ter que passar do limite
né, de forma inadequada, né, sem controle. E sem que seja julgado, né, Maria? Porque tem o seu limite que é diferente do outro, né? E ele muda. Isso, ele muda, exatamente. Esses dias eu falei com a Gabi acho que um mês atrás, umas 2 reuniões da frente. Oi, Nath. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. Oi, Oi, gente, tudo bom? Oi, Nath, tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Quer falar alguma coisa, Nath? Só oi. Umas 2 reuniões atrás da frente de psicoeducação, eu mandei uma mensagem para a Gabi. Falei, Gabi, não tô dando conta, tô super ansiosa, não vou participar dessa reunião, porque, cara, não tô dando conta. E vou repensar, né, se eu fico nessa frente ou não. Ok, foi o suficiente. Eu ter tido essa abertura foi o suficiente para eu repensar e ver que tudo bem, foi um momento. Então, se eu não tenho essa flexibilização das condições locais, no caso, as minhas condições próprias de vida, vai ferrar o negócio, né? Eu vou querer sair, eu vou, enfim, não vou dar conta de me manter no projeto, e às vezes o projeto é uma coisa importante pra gente mesmo, enfim. Então é importante a gente pensar quais são as nossas próprias condições locais que vão influenciar no fornecimento, né, bem isso, que vão influenciar no fornecimento desse recurso humano, que é nosso. Em relação às regras de apropriação, eu acho que tem muito a ver com as horas. Acho que a coisa mais concreta que tem em relação ao que a gente recebe é horas. Horas do projeto. Porém, tem muitas outras coisas aí que a gente recebe também, né? A gente recebe apoio. Esse apoio é muito contingente ao tanto que a gente se expõe, é muito contingente ao tanto que a gente escolhe estar aqui. Então, tudo isso tá nesse princípio 2, e a gente também é importante a gente pensar o quanto a gente quer dar e o que a gente quer receber. Se a gente não está recebendo, por que a gente não está recebendo? Existe alguma forma de eu comunicar que eu não estou recebendo o que eu preciso? Então, tudo isso está aqui. Às vezes eu acho que... Maria, cada fala linda que você está falando, tem que ressaltar. Obrigada, Josi. É isso que você falou, né? O apoio é muito contingente ao quanto a gente se expõe. Isso é muito real, né? É só quando eu me torno vulnerável, quando eu consigo falar sobre mim, que o outro pode me ajudar. Perfeito. Ai, amei. Obrigada pelo feedback, Josi. E aí a gente precisa pensar, né? Já que nós próprios estamos autogerindo nossa capacidade produtiva e somos responsáveis pelo nosso bem-estar, se a gente está atrelando essa produtividade ao bem-estar, o que é que eu preciso dar para receber? E o que é que eu espero receber e como eu faço para receber, caso isso não esteja acontecendo? Arranjos de escolhas coletivas. Então, aqui a gente tem as reuniões, a gente tem os grupos. Que mais? Alguém consegue pensar em outro? A gente tem as conversas informais por fora dos grupos, né? Por conversas privadas, que acaba não sendo uma escolha coletiva, mas tá ali, né? Porque tá dado que isso é uma possibilidade, fazer esse tipo de grupo, né? Então, são pessoas representando aquela coletividade. Isso. Então, eu acho que, tanto que uma das coisas que a gente sugeriu foi isso, para que não sobrecarregasse os grupos de informação, de repente, algumas conversas fossem realizadas no privado, né? Então, mas elas continuam representando ações e valores daquela coletividade, né? Perfeito. É isso.
Então, se alguém, inclusive, conseguir pensar aí, espero que estejam com papel e caneta, se alguém conseguir pensar aí em formas de arranjos coletivos, de escolhas coletivas que beneficiem não só o projeto, mas a gente enquanto autogestor do nosso próprio recurso humano. E pensando nisso, né, o projeto é arranjado para ser feito de vida, né? A gente acha que a gente não tem direito, a gente acha que a gente está viajando, que é uma coisa que eu própria estava pensando antes da Josi falar numa reunião do atendimento umas semanas atrás, que muitas pessoas estavam falando que estavam se sentindo, acho que sobrecarregados não era a palavra, não é a palavra que eu quero também, mas né? Muita informação e que não davam conta de fazer o que os outros estavam fazendo, né? E às vezes a gente não sente que tem direito de, né? A gente acha que é só a gente que está sentindo, a gente se auto-invalida, não é mesmo? E tudo isso faz parte dos arranjos de escolhas coletivas. O monitoramento, a gente tem várias formas de monitoramento aqui no grupo, né? A gente tem as fichas de atendimento, a gente tem as fichas de avaliação, a gente tem as próprias conversas, a gente tem um monitoramento interno de cada frente, que é informal. Então, se a gente joga, por exemplo, uma demanda num grupo, a gente vai meio que se auto-monitorar. Eu pensei num exemplo meu aqui, que eu estou há semanas falando que eu vou fazer um vídeo, inclusive já tem 35 pessoas aqui, isso é maravilhoso, já vou fazer a propaganda do vídeo aqui. Queremos fazer um vídeo com várias pessoas da frente que estão em atendimento, principalmente para fazer essa... Tá travando seu áudio, Maria. Tá... Voltou, será? Acho que às vezes dá uma oscilada, né? Mas é isso. Pessoal da frente de atendimento, principalmente, por favor, já vão se preparando para fazer um videozinho, que é só uma falinha para cada pessoa. Depois a gente se fala. Mas, enfim, ó, eu tô fazendo aqui um compromisso público para eu parar de esquivar e vocês me monitorarem. Então, o monitoramento acontece de várias formas, né? Existe um monitoramento formal, e aqui a gente fala de ata, de grupo, de reuniões também, que a gente vê o que cada pessoa está fazendo. Existe um monitoramento informal, então às vezes a Cris vai lá e me pede, Maria, você pode fazer uma arte para o avatar do grupo tal? Ela vai também monitorando de alguma forma. Não é um monitoramento formal, porém eu tenho um compromisso com ela, então isso já gera um monitoramento. Existe um monitoramento que tem a ver com o encadeamento das respostas entrelaçadas dos comportamentos de um roteiro que talvez uma outra pessoa vai fazer e eu preciso de uma informação que outra pessoa tem. Então, esse monitoramento acaba com acontecimentos entrelaçados das pessoas. Por exemplo, né? A Luísa me mandou uma mensagem hoje. Cortou agora. Perguntando se eu podia fazer um atendimento. Ok. Tá. Maria, cortou bastante agora o que você comentou. Tá cortando ainda. Pronto. Vou desligar o Wi-Fi. Meu celular, gente. Será que ajuda? Voltei? Meio sem cortar, mais ou menos? Não sei. Acho que sim. Sim? Parece. Vamos tentar. Né? Onde que parou? Renata, A Luísa tinha pedido alguma coisa? A Luísa me mandou uma mensagem pedindo, né, perguntando se eu podia fazer um atendimento hoje.
E eu falei para ela que eu não lembrava de muitas das coisas que foram discutidas, das avaliações, e pedi para ela me mandar o link do vídeo do David, por exemplo. Eu vou acabar sendo uma monitora desse comportamento dela, né? Se vai chegar meio-dia, ela não me mandou ainda, eu vou mandar para ela de novo. Pelo amor de Deus, me manda. Isso é um tipo de monitoramento também, porque a gente trabalha em grupo e aí acaba que se o meu trabalho depende de trabalho de outra pessoa, eu viro monitor dessa pessoa também. Então, esse é um comportamento de frequência bem elevada no grupo. Bem elevada, ainda mais na psicoeducação. Sinto isso bastante, inclusive a psicoeducação foi a frente escolhida para ser analisada no meu projeto, justamente por conta desse monte de entrelaçamento de comportamentos. Tinha mais alguma coisa aqui, mas ok, qualquer coisa a gente pensa, a gente volta depois. Sanções graduais, aqui a gente também é um grupo muito reforçador, não é? E as sanções acabam que não se fazem tão necessárias, porém a gente tem sanções mesmo que não sejam formais, né? Eu imagino que a gente tem algumas sanções formais, ainda que não sei se elas já estão determinadas também por regras. Não sei se é o caso de determinar, né? Daí também o que é que eu preciso fazer para o que é um comportamento ruim para o grupo, né? E ruim para o projeto, que não deve acontecer. Eu acho que, de alguma forma, você está me falando, mas eu acho que ela está sim, porque quando tem o termo de compromisso e responsabilidade, Verdade. Já tem algumas coisas que, se a pessoa não cumpre, já pode ser... ela pode até ser desligada e, por exemplo, só a regra de que, por exemplo, o certificado que ela vai receber vai depender do quanto ela preencher a planilha de carga horária, porque vai ser a partir dessa... Já é uma consequência. Sim, né? verdade. E algumas coisas a gente tem, e eu acho que até mesmo o termo de consentimento livre esclarecido, ele acaba também estabelecendo algumas questões nesse sentido, né? No sentido de nos proteger, mas são responsabilidades que a gente tem que cumprir. Então, acho que, mesmo sem a gente querer, a gente acabou, de alguma forma, oficializando algumas sanções, sim. Pública, não é pública, não é falado o tempo todo, mas elas estão ali. Não é falado como sanção, né? Cortou, Maria. Não é dado como... Cortou, meu Deus. Ô, Maria, deixa eu aproveitar que cortou. Você sabe, eu não sei se tem a ver o que eu vou falar, mas eu tenho pensado desde o início da sua fala, e eu já tinha... por favor. Já vinha pensando nisso, que seria importante em algum momento, acho que na segunda-feira não vai dar tempo, mas a gente fazer uma reunião com todo mundo para colocar, por exemplo, eu já tenho algumas ideias de alguns princípios que eu queria levar nesse projeto, sabe? Por exemplo, de... Valores, né? Dos valores, exato. Quais são os valores do projeto, sabe? Talvez em algum momento a gente conseguir escrever isso, colocar os valores, para que quando alguém fugir um pouco disso, é o que você está falando, o próprio grupo já conseguir mostrar, olha, tá fugindo desse, que tal a gente... Ô, Josi, eu acho que cabe até mesmo, né, aproveitando até que a Karina está aqui e a Maria está abordando esse assunto, que eu acho que, inicialmente, eu nem pensei em fazer isso, até mesmo pela característica do projeto ter muita gente da psicologia clínica, eu achei que o povo fosse me linchar, né? Mas, por exemplo, pensando, né, agora que está mais amadurecido, já está esse processo um pouco mais... ele está sendo incorporado pelos colaboradores, a gente tem, né, como em organizações, a missão, a visão e os valores, né? E eu acho que aí a gente pode estar realmente fazendo reuniões para estar pensando nisso. Então, a partir do momento até que
as frentes estiverem melhor estruturadas, com objetivos mais claros das atividades. Eu acho que essa reunião ela é importante, porque esses valores, eles quase que precisam ser um mantra para cada colaborador, eles precisam saber, né, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão e quais são os valores que permeiam este projeto, né? Mas eu não quis entrar nisso porque é ainda tão da organizacional, é tão visto como da organizacional, que às vezes as pessoas falam, mas por que um projeto precisa ter isso? Eu acho que por tudo isso que você está falando, né? A gente precisa ter, quando você pensa numa missão e numa visão, você está tentando definir fronteiras, você está colocando muito desses princípios escritos e compartilhados, né? E, não só elaborado com o próprio grupo, como disponibilizado. Então, as pessoas irem compreendendo e digerindo, e até mesmo lembrando que são coisas que podem ir sendo avaliadas, né? Então, num momento a visão é essa e esses são esses valores, no outro momento isso pode ir mudando de acordo com a própria necessidade do grupo. Então, eu acho, Josi, que é super pertinente essa sua fala, porque eu acho que isso é quando a gente faz uma coisa pela própria demanda, né? Então, é muito melhor vocês sentirem essa necessidade de que existe a importância de definir valores e tal, do que eu chegar e falar, olha, a gente precisava definir. Aí, enfim, era isso que eu... Então, eu fico contente com a sua fala. É muito legal que a gente nunca conversou sobre isso, né, Rê? Não. E aí surgiu, né? É muito louco, né? Porque eu acho que um dos motivos também porque eu tava tão nervosa é porque, poxa, é um negócio tão organizacional, né? E não vai gerar interesse. Mas, cara, tem 40 pessoas aqui, eu tô muito feliz. Obrigada a todo mundo. Eu acho que você tá olhando no tempo, não tem tanto assim, não. Tem 27. 17. Tem Eu tenho 25, mais ou menos. Tem 40 mensagens, tem 17. Mesmo assim... Mas é muito. Acho que é ela que mais tem gente. Jura? Menino, que legal. Obrigada, gente. Isso que você falou, Rê, da necessidade do grupo, tem muito a ver com os arranjos de escolhas coletivas. É importante que o grupo, porque a gente somos nós que estamos no contato com o recurso e com as resoluções de problemas, que vamos tentar resolver os problemas, a gente tem mais contato com os problemas. Então, a gente tem mais... se os arranjos são coletivos, a gente tem mais possibilidade de mudar eles a partir da necessidade. Não esperar uma autorização de alguma coisa que é super moroso e super desgastante, né? Ok, a gente percebeu a necessidade, a gente ataca ela porque a gente está aqui. É a gente que é responsável pela gestão desse recurso. Mecanismos de resolução de conflitos. E aí a gente também, né, a gente costuma ver em literatura de psicologia organizacional vários tipos de resolução de conflitos que vão desde mediação, conversas mediadas, conversas não mediadas, conversas formais, conversas informais, conversas pessoais, conversas em grupo, rodas de conversa, enfim. A gente tem vários tipos de mecanismos de resolução de conflitos. A gente não determinou aqui ainda, eu acho, né, quais são os nossos mecanismos de resolução de conflitos. Talvez seja importante a gente também pensar nisso, né? Quais são os canais, né? Eu tô, por exemplo, sei lá, não gostei da forma como alguém falou. Eu falo com o meu gestor, eu falo com o gestor da frente, eu falo com a pessoa direto. Eu tô com uma certa dificuldade em manejar a minha atuação junto com tal grupo ou com tal pessoa. Como que eu resolvo isso? Deu briga, como que eu resolvo isso? Né? Eu vou para a pessoa direta, eu vou para a gestão, eu vou para a coordenação, como que a gente faz? Então, talvez a gente tenha que pensar em mecanismos um pouco mais bem estabelecidos, porque quando a gente está em conflito também, a gente já está necessariamente em crise
quase, né? Quase que necessariamente. Então a gente já quebra a habilidade também e a gente já desespera, não sabe para onde vai, isso aumenta a crise, aumenta o conflito. Se a gente já tem alguma coisa estabelecida, a gente sabe qual é o caminho que a gente pode seguir para resolver esse conflito. Perfeito, isso que você está falando. Desculpa de novo, Mariachi. Menina, não, amo. Por favor, me interrompa. Essa semana surgiu algumas coisas, né? Alguns conflitos aí. Que eu vi, eu falei, ai meu Deus, eu me senti muito culpada e tal, só que ao mesmo tempo eu fui falando com algumas pessoas, poucas, né? Ainda tenho anotado aqui que eu preciso falar com mais algumas na minha agenda, que não deu tempo. Mas assim, tentando chegar em cada pessoa e dizer, olha, tá acontecendo alguma coisa, eu gostaria muito que você falasse comigo pessoalmente, com a Rê, a gente tem muita abertura, a gente não quer que as coisas sejam entendidas como se a gente estivesse mandando, né, ou decidindo algo sem todo mundo, então assim, pode vir falar, né, mas eu realmente fiquei bem perdida, assim, sabe, foi bem difícil, assim, né, e não saber direito o que fazer, né. Sempre lidar com pessoas, né, ainda mais nessa condição que a gente a maioria das pessoas que estão no projeto, eu não tenho contato, até conheço, mas de vista, ou de contato esporádico, né? Então, são poucas as pessoas com quem eu já convivi. E, às vezes, você tentar até identificar o conflito, porque eu acho que é um primeiro passo, que é difícil. Você identifica que aquilo está sendo um conflito, aí depois, como resolver aquele conflito, e ainda mais nesse momento, assim, sem poder falar com a pessoa diretamente, né? Então, realmente, acho que são estratégias que a gente precisa, e realmente a gente precisa do coletivo. Eu, particularmente, a experiência que eu tenho de resolução de conflito, ela é empírica, né? Eu nunca estudei sobre isso, a não ser que sejam coisas assim, já relacionadas a um caso, ou a coisas muito pontuais, não nesse tipo de relações. Nossa, gente, já me veio ideia de uma capacitação maravilhosa sobre resolução de conflitos, aquele livro do... Ai, meu Deus, como é que é o nome, Maria? Ai, meu Deus, o cara da resolução de... Não é resolução de conflitos, eu tenho aqui em casa, mas quem dá essa aula pra gente, ou um de nós mesmo que já estudou o livro, ou o Dan. Vocês conhecem o Dan? Que é lá da DBT Lab também, ele fala muito disso. Eu esqueci, eu já pego o nome. Muito legal. E acho que isso também, acho que a Rê falou isso, a gente às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o conflito. E às vezes são conflitos muito pequenos, né? Eu, por exemplo, já me peguei, sei lá, frente a algum pedido de alguém, tipo assim, não acredito. Tipo, gente, oi? Depende só de mim colocar esse limite, né? Como assim eu estou esperando? Isso pode gerar um conflito porque eu não comuniquei e às vezes eu nem reconheço como um conflito. Então, e aí, de novo, né, estamos falando de se autogerenciar. A gente precisa reconhecer o conflito qualquer conflito que seja, que está sendo causado pelo projeto ou pelo grupo. Reconhecimento do direito de se organizar, né? O próprio nome já diz, acho que tá muito claro que temos. Talvez a gente precise se apropriar mais, mas de fato temos o direito de se organizar, e aí tanto enquanto comunicação não violenta, amo, muito legal, muito legal. A gente tanto enquanto grupo coletivo, tanto quanto pessoalmente, eu vou ficar falando da autogestão do seu próprio recurso humano muito. Então a gente não está falando da Renata, ou da Josi, ou da Gabi, ou da Karina gerenciar o nosso recurso humano. A gente está falando da gente mesmo gerenciar o nosso recurso humano. Todo mundo no projeto tem a noção e reconhece que nós temos esse direito de se organizar. Eu posso falar não para qualquer demanda a qualquer momento, dado a minha condição local, se ela mudou em algum momento, né? De falarmos sobre essas habilidades de autogerenciamento de conflitos, de colocar limites. Realmente é algo que muitas vezes temos déficits. E em vários relacionamentos também, né? Não só
Acho que é uma coisa muito... mas ok, né? Tem umas limitações, né? E em vários relacionamentos. Isso eu acho que serve para muitos relacionamentos, inclusive, né? E coordenação apropriada entre grupos relevantes. Eu posso estar errada, mas eu vejo que aqui é a Josi e a Renata, né, que fazem essa coordenação. Eu acho que os gestores acabam fazendo alguma coordenação também. A gente também acaba se coordenando entre si. Muitas vezes a Cris, por exemplo, sabe que eu faço mais algumas coisas, então ela pede direto para mim. Isso não deixa de ser um grupo, são muitos grupos com vários objetivos, cada um deles tem o seu próprio objetivo, com cada pessoa com o seu próprio objetivo. Então, a gente precisa de uma forma para coordenar isso, para o grupo ficar coeso, né? Para o grupo manter o seu objetivo para a sociedade, né? A Amanda fala, opa. Entretanto, acho que temos que ter muito cuidado com a culpabilização individual por conflitos que têm raízes maiores. Perfeito. Perfeito. E aí acho que entra também o mecanismo de resolução de conflito. Também tem a ver isso, né? Também a gente precisa reconhecer quais são as contingências que estão na organização, né? Que estão embasando esses conflitos muitas vezes, né? A Renata ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que tá travando. Eu acho que isso tudo assim, é um processo quase que de autoconhecimento em grupo, né? Porque isso precisa ser muito bem estimulado, muito bem olhado, acho que tanto por cada um, né? Nessa característica aí de autogestão, então cada um olhando para si mesma, não depende de todas as e ao mesmo tempo entre a gente, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que a própria proximidade, que eu acho que é o que acontece comigo e com a Josi às vezes, uma fica alertando a outra desse limite ou desse momento, né? Porque a gente também sabe que por a gente estar num grupo e a gente já tem aquela função, aquela responsabilidade, dependendo do momento em que você vai falar ou não, você vai ter que pensar em estratégias. Bom, tá, não sou eu que vou fazer, mas como que as coisas vão continuar andando? Então, por exemplo, eu e a Josi, a gente combina entre a gente, olha, hoje eu não estou bem, você cuida mais? Né? Hoje eu vou, então, só me focar em tal coisa. Você pode dar conta de outra coisa? Então, eu acho que esse processo de autogestão e, ao mesmo tempo, de coordenação, né? Como se fosse eu acho que é um trabalho cooperativo mesmo, né? Um coordena o outro para que haja sincronicidade, não coordenar no sentido de cobrar, mas de buscar sincronia, porque você está dentro de um projeto, o trabalho precisa ser feito, mas pode ser organizado de forma que as pessoas possam fazer aquilo que gosta, na hora que gosta, né? Ou aprender aquilo que quer aprender, né? Porque também, às vezes, a pessoa quer aprender. Então, às vezes, ela tem um pouco mais de dificuldade, mas ela quer se envolver com aquilo porque ela quer aprender. Por exemplo, eu com a parte organizacional. Nossa, essa parte eu quero aprender, então eu estou aqui palpitando. Então, eu acho que tem esses lados que eles precisam ser sincronizados, né? Porque o trabalho está aí. Então, acho que não acho que mais do que você saber falar não, essas estratégias coletivas, né? Então, não, eu posso falar não porque o grupo é coeso de tal forma que eu posso contar com outras pessoas. Então, por isso que esse arranjo e esses monitoramentos, eles têm que ser muito coletivos, para a gente ter essa garantia, né? Então, eu estou tentando colocar aí o seu raciocínio no nosso cotidiano, tá, Maria? Perfeito, não, perfeito. Não, acho que está perfeito, e acho que tem a ver com isso que a Amanda está falando também, né? Que não adianta fingir que não existem relações de poder dentro de qualquer organização. Então, dizer sim ou não depende das habilidades individuais. Perfeito.
a gente precisa determinar estratégias e maneiras de agir para garantir que isso seja tranquilo também e não dependa só das habilidades extraordinárias de uma pessoa para dizer não, né? Então, a gente precisa, sim, determinar dentro da organização essas possibilidades. Porém, somos pessoas individuais e que, né, nesse projeto especificamente, a gente vai se autogerir, a gente vai gerir a nossa capacidade, o quanto a gente pode dar, o quanto a gente consegue dar. Então, é importante a gente pegar essas duas dimensões, né, dessa gestão. Existe um grupo e isso é coletivo, tem várias escolhas que são coletivas. Porém, tem muita coisa que depende de mim e eu preciso me apropriar disso também. Não é fácil. Não é fácil, é isso que eu queria colocar, né? Quando a Amanda coloca as relações de poder, né? É óbvio que existe, né? Acho que em qualquer tipo de organização, de instituição e assim por diante, a gente sabe disso, né? A gente é analista do comportamento, não teria como não ter, né? Agora, eu acho que é um grupo que justamente isso que a Maria está trazendo hoje, né? A proposta é que isso seja sempre muito cuidado e muito reorganizado e muito pensado no coletivo, né? Então, acho que essas propostas que a Maria está trazendo é justamente para a gente tentar fazer da melhor forma possível, né? As relações entre a gente, né? E eu acho que o raciocínio do tipo, talvez até de estar redefinindo essa questão de relação de poder, né? E não uma relação de poder eu tenho autoridade sobre, né? Mas a minha relação de poder pode, bom, eu estou na coordenação, então eu posso mandar um e-mail para tal pessoa para falar sobre determinado assunto, né? Eu posso te autorizar a falar com o gestor. Então, quando alguém vem e pergunta para mim assim, Renato, com quem que eu falo sobre tal coisa? Isso está caracterizando uma relação de poder, porque eu e a Josi ainda concentramos um número de informações que nem todo mundo tem acesso, porque foi organizando em frente, o trabalho é enorme e a gente nem quer que todo mundo esteja a par de tudo, porque é muita coisa, né? Não é eu não quero por medo de perder poder, não, mas no sentido assim, de sobrecarregar mesmo. Então, às vezes, essa questão do poder, eu acho que ela é compreender que é um poder nesse sentido, e não de que, eu tenho autoridade sobre você, eu posso fazer o que eu quero, né? Ou você tem que fazer o que eu mando. E eu acho que isso é importante ser lembrado, porque o nosso grupo, ele é caracteristicamente de profissionais ou de alunos que estão já no 4º, 5º ano, quer dizer, que já são quase profissionais, né? Então, eu acho que essa relação de pares, ela tem que ser muito mais estimulada. Isso, eu acho que esse é um dos princípios que eu queria levar, um dos valores que eu quero levar para o projeto, né? Que a gente se enxergue dessa maneira, como iguais, um princípio de equidade, vamos dizer assim, né? Embora é óbvio que em algum momento alguém concentra um pouco mais de tarefa e um pouco mais de... Não tem como, né? Por exemplo, eu nunca me vi numa posição de coordenar um projeto tão grande, eu nunca tinha me visto nessa posição e simplesmente aconteceu naturalmente. Se eu pudesse dar para alguém toda essa responsabilidade que eu sinto, eu daria. Vocês podem ter certeza, eu daria nesse minuto, nesse momento, né? Mas eu sei que eu não posso fazer isso, que o que a gente tem feito está sendo muito importante, eu não teria coragem de fazer isso com ninguém. Eu acho que é o que a Renata está falando, é muita coisa para se pensar e para, né? E todo mundo está aqui de colaborador, poxa, né? É de graça o trabalho, então a gente tem que ter um cuidado enorme com todo mundo. Então não é uma coisa assim de eu vou conseguir, eu quero ter essas informações e aí eu quero decidir, pelo amor de Deus, né? Né, acho que é por aí.
A Amanda falou aqui também, né, de outras questões de relação de poder, que não é a hora. Eu concordo, concordo com todo mundo, na verdade. Acho que de tudo isso, assim, o que dessa discussão preliminar, digamos, acho que o que para mim fica mais importante, acho que é uma coisa que a Renata falou de estimular a autonomia. Não sei se foi bem isso, mas nesse estimular horizontalidade, né? Estimular, porque é isso, a gente não vai estar livre de relações de poder de qualquer jeito, né? Tem pessoas que são profissionais mais, né, com mais experiência, tem pessoas que são professores, e tá, a gente não vai estar livre. Mas eu acho que é importante a gente realmente estimular deixar claro, botar um SD, que, ó, se não tá claro até agora, vamos estimular de forma que pelo menos diminua essa relação, né, essa disparidade. Gente, é isso.